1972, o mundo dos videogames testemunhou o surgimento do primeiro jogo de terror. Foi um momento pioneiro na história dos jogos eletrônicos, quando um overlay chamado Casa Mal Assombrada foi incluído com o primeiro console de videogame, o Magnavox Odyssey, inspirado pela fascinação da cultura popular com casas mal assombradas. Este jogo marcou o início de uma jornada aterradora no mundo dos videogames. Em Phantasmagoria, lançado em 1995, é uma obra-prima do terror psicológico criada por Roberta Williams. Este jogo inovador mergulhou os jogadores em uma experiência intensa e perturbadora, explorando os horrores da mente humana. A narrativa envolvente e as cenas gráficas chocantes estabeleceram um novo padrão para os jogos de terror, deixando uma marca duradoura no gênero. Slenderman, uma criatura sobrenatural que se assemelha a um homem alto e magro, vestido de terno preto sem rosto e com braços alongados. Ele é capaz de se teletransportar e manipular a mente das pessoas, especialmente crianças, que ele persegue e sequestra. A lenda do Slenderman surgiu em 2009 como parte de um concurso de Photoshop no site Something Awful. Desde então, ele inspirou vários jogos, filmes, séries e histórias da internet. Herobrine, um personagem misterioso que apareceu no jogo Minecraft, semelhante ao protagonista Steve, mas com olhos brancos e sem pupilas. Ele seria capaz de construir e destruir estruturas, além de perseguir e atacar os jogadores. A lenda do Herobrine surgiu em 2010 em um fórum online, onde um usuário relatou ter encontrado o personagem no jogo. Desde então, ele se tornou um ícone da cultura do Minecraft, sendo referenciado em várias atualizações e mods do jogo. War of Dead, lançado em 1987 para MSX2, PC-88 e PC Engine, é considerado um dos primeiros jogos japoneses do gênero Survival Horror. Com seu enredo envolvente e atmosfera de suspense, influenciou significativamente o desenvolvimento de jogos de terror no Japão. Sweet Home, lançado em 1989 para o Nintendo Famicom, o NES, é um título influente que desempenhou um papel crucial na criação da série Resident Evil. Este jogo é frequentemente aclamado como uma exceção rara de adaptação de filme para jogo, sendo considerado superior ao filme original. Lavender Town Syndrome, uma teoria que afirma que a música da cidade Lavender Town no jogo Pokémon Red and Green causou problemas psicológicos em crianças japonesas que jogaram o jogo em 1996. A música original teria frequências sonoras muito altas, que só poderiam ser ouvidas por crianças e jovens, e que provocavam dores de cabeça, náuseas e depressão. A teoria foi desmentida pela Nintendo, mas ainda é uma das creepypastas mais famosas da franquia Pokémon. Em 22 de março de 1996, a Capcom lançou o primeiro jogo da franquia Resident Evil para o PlayStation. Esse marco histórico vendeu cerca de 2,75 milhões de cópias em todo o mundo e definiu o padrão para os jogos de sobrevivência e terror. A série Resident Evil é uma das franquias mais icônicas do gênero Survival Horror e comemorou seu 25º aniversário em 2021. Ao longo das décadas, Resident Evil evoluiu, continuando a aterrorizar e cativar jogadores em todo o mundo. A mesma franquia é conhecida como Biohazard no Japão. Esse nome reflete a natureza científica e biológica dos horrores encontrados nos jogos. O nome Resident Evil foi escolhido por meio de um concurso realizado pela divisão norte-americana da Capcom. Ele captura a atmosfera de terrores e sobrevivência presente nos jogos. Polybius, um suposto jogo de arcade que teria sido lançado em 1981 em Portland, Oregon. O jogo seria um experimento secreto do governo americano que usaria imagens subliminares e sons hipnóticos para induzir os jogadores a estados alterados de consciência, causando alucinações, pesadelos e convulsões. O jogo teria sido retirado de circulação após um mês e nunca mais foi visto. A origem da história é incerta, mas ganhou popularidade na internet nos anos 2000, até apareceu na série Loki da Disney Plus e no desenho Simpsons. Alone in the Dark, lançado em 1992 para PC, é considerado um dos primeiros jogos de terror em 3D. Sua abordagem inovadora ao terror e à exploração inspirou futuros títulos do gênero. O jogo foi fortemente inspirado na obra do escritor de livros de terror H.P. Lovecraft. Clock Tower, lançado em 1995 para o Super Nintendo, é lembrado por introduzir múltiplos finais e uma jogabilidade baseada em escolhas. Esse elemento de narrativa dinâmica elevou o suspense do jogo.
Dee, lançado em 1995, é uma experiência única no gênero de terror. Criado por Kenji Eno, o jogo mergulha os jogadores em um ambiente misterioso e assustador, onde a busca por respostas leva a revelações perturbadoras. Silent Hill, lançado em 1999 para o PlayStation 1, é celebrado como um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Sua atmosfera aterrorizante e narrativa envolvente definiram um novo padrão para o gênero. Fatal Frame ou Project Zero, lançado em 2001, introduziu uma mecânica única: usar uma câmera fotográfica para enfrentar espíritos malignos. Essa abordagem única adicionou uma camada extra de horror ao jogo e garante altos sustos. Eternal Darkness: Sanity's Reckoning, de 2002, inovou com um sistema de sanidade que afetava a jogabilidade e a percepção do jogador. Essa perspectiva única adicionou elementos psicológicos ao gênero de terror. Siren, lançado em 2003, introduziu o conceito de visão remota, permitindo que os jogadores vissem através dos olhos dos inimigos. Essa mecânica inovadora aumentou a tensão e o suspense. Condemned: Criminal Origins, de 2006, trouxe o realismo ao combate corpo a corpo em jogos de terror em primeira pessoa. Além disso, combinou elementos de investigação criminal para criar uma experiência única de terror. O aclamado Dead Space, lançado em 2008, destacou-se ao apresentar combate em gravidade zero e o desmembramento estratégico de inimigos. Essa mecânica brutal acrescentou um toque único ao gênero de terror espacial. Amnesia: The Dark Descent, de 2010, inovou com uma jogabilidade baseada em furtividade e gerenciamento de recursos limitados. Este jogo trouxe de volta o foco na tensão e no medo do desconhecido. Until Dawn, lançado em 2015, revolucionou os jogos de terror ao introduzir uma jogabilidade baseada em escolhas e consequências. As decisões do jogador afetavam o destino dos personagens ao desenrolar da história, proporcionando uma experiência altamente personalizada. Outlast, de 2013, trouxe a jogabilidade de furtividade e gerenciamento de recursos limitados para o centro das atenções. Os jogadores tiveram que se esconder e fugir dos inimigos, intensificando a sensação de vulnerabilidade. Layers of Fear, lançado em 2016, explorou o terror por meio de exploração e resolução de quebra-cabeças. Os jogadores eram desafiados a desvendar a história sombria de uma mansão assombrada. The Evil Within, de 2014, foi dirigido por Shinji Mikami, o criador da série Resident Evil. Este jogo é elogiado por seu retorno às raízes do gênero survival horror, proporcionando uma experiência intensa e perturbadora. Alien Isolation 2014 é conhecido por sua inteligência artificial avançada para o inimigo principal, o Xenomorfo. Isso tornou a experiência ainda mais assustadora, pois os jogadores estavam constantemente em desvantagem contra um inimigo imprevisível e mortal.